disseste que querias começar, pá, eu Video recuo. is recording. Silence, please. Peço desculpa. And we're live on KSJW. Meu caro amigo, Vlad, tu não tinhas dito Eu que era estou- outro tipo de início, eu pá? prometo que estou a beber chá. Pois não parece, pá. É um Eu acho chai. Eu acho que meteste umas gotinhas de qualquer coisa nesse chá. Chai latte. Avise já os nossos ouvintes que o Hugo vem acelerado hoje. Vou acelerado como Neptuno. Claro, diga lá, fala lá do Neptuno. Pois olha, descobri que Neptuno está a arrefecer há quase 20 anos, quando devia fazer o oposto. Impossível. Espera aí que eu estou a telefonar ao Este é o Newsline. João Pedro Faria. Estou a telefonar ao João Pedro Faria para ver Headline. se ele nos pode comentar alguma coisa sobre esta questão. Vamos entrar em contato com o nosso enviado especial a Neptuno e que ele nos descreva o que é que está a acontecer em Neptuno, porque já há coisa de 20 anos, pelo menos, que idade é que ele tem? Ele ainda era um miúdo quando foi para lá, então. Acabava de nascer e nós já o mandamos para lá. Não, foi uma curiosidade, uma notícia aqui Uma notícia. no publicoonline.pt que falava sobre isto e achei curioso, astronomia, já que tivemos um convidado e que tu acabaste de me falar de outra pessoa relacionada com ele, que parecia que estávamos os dois em sintonia, sem termos de falar sobre esta questão. E eu estava a ler esta notícia e a pensar nele, que ele seria uma pessoa, um profissional que nos poderia explicar se calhar um pouco mais sobre isto, embora a notícia seja bastante clara neste aspecto da informação que transmite. E para uma curiosidade para os que tenham pensado ir a Neptuno alguma vez, pois que um ano em Neptuno, ou seja, um ano terrestre, um ano em Neptuno equivale a 165 na Terra, por isso há que planificar com antecedência. Um ano em Neptuno, ou seja, 12 meses, um ano em da Neptuno, Terra equivale a 165 anos. Um ano em Neptuno equivale a 165 anos na Terra. Uau! Por isso então é que as estações do ano, o que é que tu me disseste sobre as estações do ano? Que duram 40 anos. Duram 40 anos, exatamente. É um facto super interessante, isto é um fun fact. É um icebreaker. Claro. Vocês sabiam que o ano em Neptuno equivale a 165 anos? Isto és um êxito na sala, meu. Os teus convidados. Sim, não. O problema é se alguém pede para desenvolver o tema e eu já espera aí que eu vou à casa de banho. Mas não há nada para desenvolver, eu acho que a informação é bastante... Com isso e já está. Claro. Diz isso e já está. Já está. Okay. Equivale a 165 anos na Terra. E depois aí... 65 ou 75? 165. Mas quantas vezes eu tenho de dizer 165? É que não sei. Estou com um problema na pronúncia? Não, há qualquer coisa aí no teu microfone, não sei. Disseste 165 ou 175? 165. Ok, agora está claro. Bem-vindos aos nossos espectadores, bem-vindos aos nossos ouvintes, muito boa noite. O nosso podcast arranca. Para ser honesto, eu já me esqueci do episódio que nós vamos, mas eu digo já. Mas eu tenho aqui a minha bitácora ao vivo que nos pode. O 89º episódio. Não me Sim. Episódio número 89. 89, para que não haja dúvidas. Para que não haja dúvidas. 165 e 175. Este é o episódio 89. Isto a quantos episódios equivaleria em Neptuno? Espera, não sei. Não sei porque me falas de números e eu já me perco. Não sei. 89 programas, queridamente. 89 programas, pá. Ainda parece que ainda ontem estávamos a começar isto, pá, e éramos tão diferentes, pá, éramos tão pequeninos. Quando começámos isto. Jovens. Eu tinha cabelo, bem. E eu não tinha tantos brancos. Porque a minha barba não estava tão comprida. Já tiveste a barba mais comprida. Já tive mais comprida. Não? Agora está mais trabalhada, está melhor. Agora já conheço melhor a minha barba. Ui. De certeza, claro, eu estou na minha casa e tu estás na tua, mas de certeza que só estás a beber chá.
Eu tenho a certeza que só estou a ver chá. E antes, o que é que bebeste antes? Antes não bebi nada. 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 Ok, pois então. Ah, já sei porque é que tu estás assim. Tu hoje à tarde foste dar uma volta, não foste? Fui dar. A um jardim Fomos a um grande. passeio, dar um Oh, passeio aos Jardins del Buen Retiro. Parque del Bom Retiro, não é? No centro de Exato. Madrid. Pois já está. Porque já começa a polarização aqui e isso é alergia. O que passa é que tu não espirras, não expulsas e isso fica tudo aí dentro. Ok. O que tens agora é estás à beira de uma overdose de pólen. Ok. É o que Deve passa ser e isso. por isso é que tu estás assim. Então sobe para o Claro. cérebro e faz estas coisas. Agora 2 ou 3 dias assim. Mas olha, desde a última vez que gravámos, não sei se te lembras, estava com uma tosse descomunal. Sim, melhoraste bastante, não? Melhorei bastante. Foi há 2 dias. Não? Mas os meus. Mas os meus Não, olhos, ou seja, que é mas os meus uma olhos melhora espirraram. Ou seja, rápida. fiquei com uma reação estranha nos meus olhos. Alergia. Não É o que eu é. estou a dizer. Alergia. Sim, mas Alergia. nunca tinha acontecido antes, então Alergia. Este ano é o teu primeiro ano de alérgico. é o meu primeiro. Começa o meu primeiro ano de alergias, coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas isto não vai acontecer outra vez, porque o meu poder da mente supera qualquer coisa. Portanto, para o ano que vem já não vai haver alergias. Também há medicamentos para isso, não? Não, Que acho que são mais efetivos que o poder da mente. não, o poder da mente pode com tudo. Meu. Mas olha, foi giro voltar ao retiro depois de uns meses. Já não me lembro a última vez que lá tinha estado. Acho que foi. Ou foi no final do ano passado, ou. Já não me lembro, sinceramente. E a última Havia vez. muita gente? Havia bastantes pessoas, como sempre, a correrem, a passearem, a andar de bicicleta, pessoas a contemplarem. Eu acho interessante a escolha dos sítios onde as pessoas se colocam. Eu acho que as pessoas procuram algum tipo de recarga energética. Ou seja, o facto de contemplar seja para o horizonte, seja para um espaço aberto, onde possam ver quilómetros e quilómetros sem fim, ou neste caso no retiro, nós estávamos em frente ao Palácio de Cristal. É uma vista tranquila, relaxante, porque tem um lago em frente, tem uma fonte de água que deitava água também. Embora houvesse muita gente, não havia demasiado ruído, percebes? Não havia demasiado barulho. E estava agradável. Sentámos-nos assim numa colina assim pequenita e estávamos ali a contemplar, a Olivia a brincar, a saltar de um lado para o outro. foi engraçado. E no dia anterior estivemos no Juan Carlos I. Também a dar uma volta. E no Juan Carlos I, eu não sei se já tiveste. Bom, eu sei que já lá estiveste, mas não sei há quanto tempo é que já não vais. Há um sítio, há um ponto que deve ser dos pontos mais altos dentro do parque, que tu podes subir e podes contemplar. Tens uma vista de 360 graus completa de toda a pirâmide. De toda a zona. Não, a pirâmide é digamos, uma estrutura que são painéis solares, na realidade, mas isso não está na parte mais alta A parte mais alta é onde está aquele círculo, uma escultura com um círculo muito grande, que parece um donut. Isso é um dos sítios mais altos, mas depois há outro, dependendo de onde tu entres no parque, que tem, ou seja, tem uma forma de pirâmide, é certo, mas é uma zona oposta à zona que tu te estás a referir. E é uma zona que tu podes estar ali e observar, e vês o campo de golfe, e vês a zona de Barajas, vês até Paracoelhos, depois viras-te para o outro lado, vês as torres da zona de Chamartín, tens uma vista simplesmente extraordinária de Madrid. Pá, é uma coisa muito, muito é giro de ver, mas ao mesmo tempo relaxante. Mas ao mesmo tempo relaxante. E pá, para mim o importante é não ter distrações
auditivas demasiado bruscas, percebes? Pá, poder estar em sintonia com o entorno é porreiro, e foi o caso. Ou seja, tanto ontem como hoje foram momentos, pá, momentos curiosos e relaxantes. Sim. E também aproveitando que há menos gente. Claro, claro. Embora houvesse muita gente, mas não senti aquela azáfama que se costuma sentir Claro. no jardim, percebes? Acho que as pessoas estavam mais distribuídas, estavam mais de passeio, percebes? Não estavam tão concentradas nos mesmos sítios. Sim, já começa a... Nós estamos a gravar isto no dia 11 de Abril. Ou seja, aqui, segunda-feira 11 de Abril, já começaram as férias da Semana Santa. Certo. E nota-se em Madrid que há menos pessoas, não é? Sim. Que há algum turismo, começa-se a ver desde depois da pandemia, não é? Mais ou menos, ou seja, desde 2019 que não se via tanto turismo por aqui, mas nota-se que há menos habitantes, não é? Ou seja, isso vê-se, pois aqui no meu bairro eu vejo que há mais lugares de estacionamento, não é? Para os carros, não é? Também tendo em conta que Madrid nunca foi tão estrita, não é? Nas questões para poder viajar, ou seja, sempre foi um pouco mais a nível interno, refiro-me, porque eu acho que houve outras comunidades que aplicaram mais restrições para poder viajar, para entrar nessas comunidades, não é? Barcelona, sim, talvez. E para estes passaportes Covid, não é? Sim, os certificados. Para entrar em restaurantes e em teatros, sim. isso aqui nunca se aplicou e os números de Madrid falam por si, não é? Precisamente por essa liberdade que existe aqui em Madrid, não é? Sim, mas eu acho que pessoas que se tiveram muita gente pensará que comparando essas restrições que foram impostas noutras comunidades e aqui em Madrid não foram tantas, se tiveram a oportunidade de experimentar essas duas situações, não é? Eu acho que ao fim e ao cabo acabam por agradecer o facto de não terem sentido essas limitações, não é? Eu sei que há pessoas que prefeririam ter restrições e que toda a gente estivesse fechada em casa e que ninguém fosse para a rua e cada um ficasse, percebes, o mais isolado possível, mas há pessoas que agradecem o facto de poderem andar na rua agora sem as máscaras. Na altura toda a gente foi obrigada a andar com as máscaras, isso não houve diferença, mas o que tu te referes é em relação a pedir os certificados para poder entrar nos restaurantes, para poder entrar nos cinemas, nos teatros e tal, e aqui nunca foi essa situação nunca foi imposta. Eu acho que muita gente agradeceu Claro, as pessoas que estavam contra disso agradeceram. O pessoal médico e sanitário não agradeceu tanto, não é? Porque a incidência foi superior e o colapso dos hospitais foi superior precisamente por essa falta de medidas, não é? E isso não é uma opinião, quer dizer, são os números, não é, que falam por si. Mas pronto, simplesmente foi uma decisão política e é a história que nós já falámos aqui várias vezes. Em Espanha há 17 Espanhas e cada Espanha tomou a sua decisão, não é? E houve umas que foram mais restritivas e então puderam salvar mais vidas e outras menos restritivas, mais liberais, em que primou mais a atividade económica que a questão sanitária, mas isso... Insisto, não é uma opinião, são os números que estão aí, e depois, obviamente, e depois está a vontade de cada um, não é? Porque o facto de uma comunidade autónoma, como o caso da Catalunha, obrigar a apresentação de um certificado para uma pessoa entrar no hospital, no hospital não, perdão, no restaurante, não obriga a ninguém a ir a esse restaurante. Se há alguém que está em contra de apresentar um certificado para entrar no restaurante, pois toma a decisão de não ir ao restaurante. E o que quer ir ao restaurante toma a decisão de aceitar essa norma imposta, que para desfrutar de um restaurante tem que apresentar um certificado, está. No fim de contas, é tudo fruto da liberdade de cada um, não é? Da liberdade individual.
Ou seja, embora esta pessoa que tomou essas decisões, a Ayuso, foi, digamos, uma parte importante nessa tomada de decisão de não ser tão. Aliás, até enfrentou-se bastante contra o governo nesse aspecto, Claro, acho eu. claro. Mas Ela fez oposição ao governo. yeah. Eu fiquei, não é contente a palavra que eu estou à procura, fiquei Satisfeito? mais descansado com esta decisão. Ou seja, preferi poder ter tido um pouco mais de relaxamento nas restrições que estavam a ser impostas nas outras comunidades do que aqui em Madrid. Ou seja, fiquei satisfeito com essa decisão e com esse bater o pé no chão. Basicamente foi um pouco essa mas foi bater atitude. o pé no chão de uma forma irresponsável, digo eu, porque estamos a falar de saúde pública. Não estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 15 anos, por exemplo, que foi uma também presidente da Comunidade de Madrid, a Esperança Aguirre, que bateu o pé no chão para liberalizar os horários do comércio e, como tu sabes, em Madrid está tudo aberto aos domingos. Yeah. Não em todas as comunidades acontece isso, como tu ou sabes ou podes imaginar. Em Barcelona não, por exemplo, na Catalunha não, nas Astúrias não, porque se prima um dia comum a todos os trabalhadores, ou a grande maioria dos trabalhadores, obviamente, para ter um dia livre. Yeah. Isso sim, eu acho que é bater o pé no chão e fazer uma birra e levar a sua avante. Pronto, já está. A minha amiga quer, a minha amiga não, a senhora quer levar a cabo uma política ultraliberal na comunidade autónoma que a senhora governa, pois fantástico, perfeito. Mas aqui é ante uma situação de alto risco de saúde pública. Eu não considero que é bater o pé, na minha opinião, considero que é uma falta de responsabilidade enorme e uma forma de fazer política bastante vergonhosa e perigosa, inclusivamente. Porque se os números diziam que a situação em Madrid não era a melhor, pois permitir que houvesse, como tu bem disseste, esse relaxamento em termos em relação às normas de segurança para prevenir mais contágios. Mas a questão aqui também é, ao fim e ao cabo, eles fizeram o que podiam fazer, ou seja, se não fosse eles fizeram possível, o que quiseram fazer. Exato, se não pudessem, queriam fazer. Se não pudessem ter feito isso, ou seja a nível legal ou a nível, ou seja, que o governo entrasse e obrigasse, mesmo tendo feito tendo imposto todo este sistema que há, estes protocolos que há de escalação, não é? Ou de escalamento, de estados de alerta, estados de alarme, estados de não sei o quê. O governo, neste sentido, tomou a decisão de nem sequer atuar, ou seja, em relação ao que aconteceu em Madrid. O que eu quero dizer com isto é, ao fim e ao cabo, tudo o que tu acabaste de dizer de irresponsabilidade e de questões de saúde pública, ao fim e ao cabo, isto foi tomada a decisão e deixaram andar, não é? Eu acho que se realmente, ao fim e ao cabo, há pessoas que são responsáveis, que estão a cargo de posições a nível de saúde, a nível de decisões políticas ou seja, eu não acredito que uma pessoa só tenha tanto poder ou possa ter tanto poder para tomar uma decisão de forma unilateral, tendo em conta os riscos, não é? Que ao fim e ao cabo assumiram e aceitaram uma certa percentagem de risco para que as coisas não fossem não tomar tantas restrições comparado com outras autonomias, não é? Com outras comunidades. Aqui houve duas fases, Hugo. Primeiro houve uma fase que foi comum a todas as comunidades porque aprovou-se por decreto de lei o estado de alarme. Certo. E tiveram que cumprir todos as mesmas condições. Obviamente que tem a ver com o confinamento. Depois do confinamento, e quando terminou o período de vigência
desse decreto-lei extraordinário, que tinha um período de tempo determinado. A partir daí, obviamente, voltava-se ao status quo inicial, que é cada comunidade autónoma tem o poder de tomar as decisões do ponto de vista sanitário. Porque as competências de saúde estão transferidas às comunidades autónomas. Portanto, a partir daí começou, ou hipoteticamente teria de ter começado, o período de cooperação com o governo central. Que é o governo central dá não umas opiniões, dá umas diretrizes em que diz: eu acho que isto se devia de fazer desta forma, que é o que se está a fazer em toda a Europa, tendo em conta os valores que existem aqui. Mas nesse momento foi quando se aproveitou, sendo que estávamos ainda num momento em que morriam uma média de 400, 500 pessoas por dia, foi um momento em que algumas comunidades autónomas decidiram começar a fazer campanha eleitoral e que começaram a fazer oposição ao governo. E é isto que eu critico. É isto que eu critico, e atenção, houve comunidades autónomas governadas pelo PS, que é o mesmo partido que governa a Espanha, mas que, como são de fações diferentes dentro do próprio governo, não colaboraram com o governo. E da mesma maneira que houve outras regiões autónomas, como é o caso da Catalunha, em que quem governa na Catalunha não se pode dizer que seja um grande amigo do presidente do governo, mas acatou as sugestões do governo central de forma a combater a pandemia de uma forma mais rápida e mais eficiente. E isso foi o que não aconteceu aqui em Madrid. Eu já sei que eu, por natureza, sou muito crítico com o governo de Madrid, mas é que o governo de Madrid tem à frente uma senhora que é já considerada por muitos, obviamente, como a Donald Trump espanhola. Que é assim, e não é por falar mal, é uma pessoa com poucas capacidades, uma pessoa que chegou de paraquedas e chegou aí, e já está, fantástico, que conta com o apoio da extrema-direita, conta com o apoio de um partido que quer acabar com as autonomias. Ou seja, hoje, só para que tu tenhas uma ideia, Hugo, hoje, dia 11 de Abril, formou-se o governo em Castilha-León. Certo. Castelo e Leão, depois teve eleições em dezembro, não, ou em janeiro, não sei já. Há uma data, há 4 meses, há 3 ou 4 meses que teve eleições e só hoje é que conseguiram formar governo. E formaram governo é a primeira vez que a extrema-direita entra realmente num governo autonómico. Então o presidente é do PP e o vice-presidente é da Vox. Não é? Um rapaz novo, 30 e poucos anos. No seu discurso de tomada de posse, este rapaz da Vox, na tomada de posse da vice-presidência de uma comunidade autónoma, ele disse no seu discurso que ele entrou em política para acabar com as autonomias. O ordenado anual deste senhor é de 110 mil euros. Ganha mais que o presidente do governo de Espanha. Mas ele entrou em política e ele vai ganhar 110 mil euros por ano para acabar com as autonomias. Mas como é que lhe permitem que ele ganhe tanto assim? Ou ganhe mais do que o presidente da... Pois porque isso é outra questão que tem a ver com a Constituição Espanhola, em que ao estar dividida por autonomias, cada autonomia estipula os ordenados dos seus, dos seus políticos. Ok. É assim. Sim, mas isso ao fim e ao cabo... Estás a ver a incongruência? Está, onde quero chegar é a incongruência. Yeah. A estes nacionalismos de pulseira. Sabes? Estes nacionalismos de bandeirinha no retrovisor do carro, mas depois não servem para absolutamente nada, porque o que conta é o enriquecimento próprio e a situação própria de cada um. Já está. Então, falar de saúde pública, se falas de saúde pública, temos que ir todas a uma. Temos que ir todos no mesmo barco. Mas pronto, isso já daqui a 5 ou 6 anos já continuaremos a falar da pandemia, ou já olharemos
para a pandemia com outra perspectiva, não é? Yeah. Mas aqui cometeram-se atrocidades, como foi a última notícia que tu deves ter ouvido também, ou seja, a Câmara Municipal de Madrid em 2020 fez uma compra de material sanitário, de luvas e de máscaras, Yeah. uma compra de 11 milhões de euros, em que 6 milhões foram em comissões. Ou seja, sai-me o masculino, porque quer dizer o ayuntamento, a Câmara Municipal de Madrid gasta 11 milhões de euros para uma compra de 5 milhões. Yeah. Porque 6 milhões foram em comissões. 5 milhões de euros para uma pessoa, 1 milhão de euros para outra pessoa. Que a Fiscalia, acho que é como é que se diz em português? Ministério Público. Ministério Público, exatamente, recebeu uma voz de alarme do Banco de Espanha. Por exemplo, olha, temos aqui o caso de um senhor que tem uma conta bancária que recebeu 5 milhões de euros e nessa semana esses 5 milhões de euros desapareceram. Porque ele comprou 4 relógios Rolex, comprou um McLaren, um Ferrari, um Lamborghini, não sei o quê, mais uma casa, mas... Está a perceber? Uma dessas pessoas não é o irmão da não, isso foi anterior. Estes são 2 novos. São 2 novos. Estes são 2 novos. Pensava são que 2 novos. Metidos no mesmo esquema. Sim. Estes são 2 novos de outra compra. O irmão da atual presidente, da Ayuso, recebeu uma comissão de 283 mil euros. Ok. Por comprar também material defeituoso, curiosamente. Estávamos a falar de Neptuno, não é? Neptuno, pá, a coisa no Neptuno está fria. Acho que devíamos mandar esta gente toda para Neptuno. Eu mandava esses filhos da puta todos para Neptuno, sabes? Para arrefecer bocado mas que ficassem rápido. lá até que fosse inverno, porque tu disseste que desde 2005 é verão. Passem lá um ano. Passem lá um ano, exato. Mas um ano... Um ano neptuniano. Um ano neptuniano. Exato. Okay. Claro. Respira, Luís. Respira. Epá, esta nuvem da extrema-direita anda sempre a pairar, não é? Sempre a pairar. Não anda sempre, não. Isto é uma coisa recente. Não, anda sempre a pairar. Já em França, por exemplo, já não digo só em Espanha, não me refiro só em Espanha, mas em França, sim. Este medo. Em França vai já pela segunda. Em França vai pela segunda geração já. Sim, mas... A Marine Le Pen... Exato, anda-lhe a dar forte. É filha do senhor Le Pen. Sim. Tu lembras-te do Francisco Louçã? Ou seja, não me soa, mas agora não estou a ver quem é. Mas continua, o que estavas a dizer, eu depois já falo do Francisco Louçã e do Le Pen. Não, esta coisa, e eu queria um pouco entrar nessa questão, porque eu sei que estás bem informado sobre esta situação. Então, neste momento a França também está em campanha eleitoral para a presidência da República e há fortes possibilidades que o Macron não seja reeleito, mas ou não sei, por isso eu queria saber um pouco. Sim, está aí muito renhido. Vamos lá ver no dia 24 de Abril o que é que sucede. Mas atenção com a extrema-direita, que não podemos ser tão ligeiros, paira por aí, já há um tempo. Há 2 países da União Europeia que são governados pela extrema-direita, que é a Hungria e a Polónia. Ou seja, tu tens um senhor, que é o presidente da Hungria, que é o senhor Orbán, que este senhor declarou quase a proibição da homossexualidade. Ou seja, já não sei se é na Hungria ou se é na Polónia, mas acho que é na Hungria. Eu acho que é na Hungria. Em que tu passas por vilas e que meteram um sinal cá fora, ou no mesmo sinal que anuncia o início da vila, há sinais que dizem esta vila não tem homossexuais. Isso é muito perigoso. Yeah. E estamos a falar de um homem que foi reeleito há pouco tempo. Yeah. Okay? Então, a Vox, há 6 ou 7 anos, tinha 0 votos. Hoje em dia é a terceira força política deste país. Yeah. Falava-se que Portugal era o último reduto de liberdade e de progressismo e inclusivamente de conservadorismo
porque, atenção, eu não sou contra os conservadores. Aliás, eu sou grande apoiante dos conservadores antifascistas, porque também os há. E há pessoas de direitas antifascistas. E houve pessoas que, durante o Estado Novo, pessoas de direitas combateram a ditadura do Salazar. E monárquicos que combateram a ditadura do Salazar. Que é que isto não é uma luta exclusiva dos partidos de esquerda. É certo que a hegemonia eram partidos de esquerda, porque foram os únicos que deram o coro, inclusivamente. Sim. Mas não podemos, eu acho que já é tarde. Sabes? Isto da questão da extrema-direita é como a questão do aquecimento global. Já vamos tarde. Já vamos tarde. E cada vez vamos mais tarde. Ou seja, neste país, por exemplo, nos últimos anos, e com grande esforço, neste país, refiro-me à Espanha, do ponto de vista nacional, aprovaram-se 2 leis importantíssimas, que é a lei da violência de género e a lei da memória histórica. Aqui voltamos ao que estávamos a falar antes, Hugo. Cada comunidade autónoma era livre de aplicar ou não essas leis. Mas a grandíssima maioria, se não a maioria, aplicaram essa lei. Então, no âmbito da lei de memória histórica, retiraram símbolos que tinham uma relação direta com o franquismo, os nomes de ruas, nomes de praças, estátuas, inclusivamente alguns aspectos do ponto de vista arquitetónico, como era uma coisa que este homem fazia muito, que era a chamada Cruz dos Caídos. Sim. Há muitas por aqui ainda, por Madrid há muitas. Faz a qualquer sítio uma Cruz dos Caídos, não é? Que não tem um valor religioso, tem um valor político. E depois, no âmbito da lei da violência de género, pois com medidas duras contra os crimes machistas e leis de proteção às vítimas desses mesmos crimes. Pois este governo de Castilha-León já mudou o nome dessas 2 leis para desprestigiá-la e para alterar todos os seus estatutos. Então a lei de memória histórica passa a ser a lei da concórdia, que é mentira, porque não existe concórdia neste país. E não houve concórdia no fim do regime do franquismo. Portanto, não podes batizar uma lei como lei de concórdia quando não houve essa concórdia. E a lei de violência de género mudou-lhe o nome a violência intrafamiliar. Mais uma vez, serve para desprestigiar a anterior lei e para mudar os estatutos da atual lei. E a lei intrafamiliar não tem absolutamente nada a ver com a violência de género. Mas pronto. Por isso, é perigoso. Há esta apatia. E sabes qual vai ser o grande problema de França, que é o problema de Portugal e de Espanha? Já falámos disto uma vez. A abstenção. Espera-se um 44% de abstenção para a segunda volta nas presidenciais de França. Isso é um grande problema, porque eu entendo e sou também muitas vezes partícipe dessa questão de ignorar os políticos e de ignorar não reconhecer a capacidade política destas pessoas, porque muitas delas as consideramos inúteis e com falta de seriedade, falta de conexão com a vida real. E o facto de, nos momentos em que se podem tomar realmente decisões e que se possam eleger as pessoas que realmente queremos que lá estejam, nesses momentos ninguém mostra a cara, não é? Ninguém se levanta no dia que tem para se levantar para votar e para deixarem esse registro e para realmente marcarem uma diferença no que pode eventualmente acontecer de resultado político, mas a classe política não está a fazer, não está a atuar para nada bem durante o tempo que estão no poder, com os poderes que se lhes dão, não é? Com os poderes que se atribuem, com a oportunidade que têm para fazer um trabalho e para servir a população, para servir as pessoas, o grupo de pessoas que lhes colocaram nessa posição,
e passam a maior parte do tempo em jogos políticos, em perder o tempo com discussões, eu acho que a tática dos grupos de extrema-direita é exatamente esse, é criar ruído, é criar tanto barulho, fazer tanto barulho, tanto ruído, para que as pessoas acabem por ignorá-los, porque dizem, estes gajos não param, estão sempre a massacrar e ninguém lhes dá a devida importância que se lhes devia dar, não é? Porque dizem, estes gajos nunca vão chegar ao poder. Mas por outro lado também não vemos uma capacidade forte, uma imagem, uma postura fortes e concisas por parte dos que estão no poder de contrarrestar com essa mensagem, não é? Eu vejo às vezes os tweets do Pedro Sánchez, e são tão vazios de conteúdo e de sentido. Ele usa palavras muito bonitas na forma como escreve, não é? Formas muito, ou seja, é tudo muito politicamente correto, mensagens de agradecimento, mensagens de reconhecimento. Hoje é o dia, especialmente quando são dias especiais de algum evento que se organiza. Hoje reconhecemos tal, o que seja. Agora não me lembro assim nenhuma em concreto, mas essas mensagens para mim, quando eu as leio, tendo em conta a quantidade de problemas que estamos a sofrer no dia a dia, e esses mesmos problemas não estão a ter a atenção devida, ou seja, não há uma comunicação ativa por parte do governo de explicar às pessoas o que é que está a acontecer. Estamos a passar por, ou seja, uma comunicação muito mais ativa, de sentar-se, tendo o poder da comunicação e o poder de disposição e de transmitir uma mensagem para todo o território nacional, de dizer, claro, se calhar muitos acusariam isso depois por propaganda política, mas o facto de explicar aos cidadãos deste país, de explicar o que é que está a acontecer, o que é que se está a fazer, quais são os objetivos, o que é que se tenta fazer a nível de negociações com o estrangeiro, com os partidos políticos que estão no Parlamento, percebes? Ações que pelo menos se note e que se sinta que se está a fazer alguma coisa. Eu dá coisa de 3 ou 4 ou 5 anos para cá que só vejo as coisas estancadas, porque não vejo absolutamente nada, à parte de eleições que foram, ou seja, governos caíram, eleições antecipadas, posses de governo que depois não tinham maioria e que depois tiveram que se fazer coligações, ou seja, montes de coisas que nunca, neste espaço de 5 anos, não houve nenhum momento de serenidade em que um governo conseguisse trabalhar no plano eleitoral que tivesse previsto. Depois de ter ouvido com atenção, e não te chateias com o que te vou dizer, mas se há um político da Vox que te acaba de ouvir, fica com a sensação de que ganhou um voto contigo. Yeah. Mas isso eu entendo perfeitamente que tu me digas isso. Porquê? Porque é o sentimento que as pessoas têm. Claro, e é o discurso que tem a extrema-direita. Luís, chega. As pessoas... Sim, que chega. Que não fez nada. Nunca fizeram nada. Porque depois temos que ver quem é que lidera essa extrema-direita. O que se passa é que eles falam tão bem, eles falam melhor que o Sanches. Eles escrevem melhor que o Sanches. E sabes porquê? Porque falam mal e escrevem mal. E a população em geral, infelizmente, fala mal e escreve mal. E então entra melhor o discurso de bar que o discurso convencional da classe política. Eles descobriram isso. Há uma coisa que tu estás errado. Tu antes disseste, não, as pessoas não lhe prestem atenção, não por aí, não vão chegar ao governo. Perdão. Já estão no governo, Hugo. Nós vivemos num país autonómico. Já estão no governo. Já estão em Castilha e León, com poder.
sobre o que diga ao Sánchez ou não. Eu não sei o que é que tu reclamavas exatamente sobre o governo e o que é que deve informar o governo, mas podes-me aclarar Uma nisso. presença mais Sobre... ativa, percebes? Uma posição mais firme de realmente o que é que estão a fazer, o que andam a fazer. Mas em relação a quê, Hugo? Especificamente? Política Consumo... social, Okay. Política social estão a fazer... dos projetos que têm em vista para que melhore a situação das pessoas, as condições de trabalho, o que é que se está a discutir nos parlamentos, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer com o país? Este governo, desde que está no governo, aumentou o salário mínimo de 600 a 1000 euros. Isso no espaço de quanto tempo? 3 anos. No espaço de 3 anos. De 600 euros a 1000 euros. No espaço de 3 anos. Tu sabes o que é que ele recebeu? Porque outra questão que tu comentaste aí foi que o governo se deveria sentar com os outros partidos que estão na oposição, não é? Que estão no Congresso para Exato. trabalhar junto. Ok. O PP e a Vox votaram em contra de todas as propostas de aumento do salário mínimo. Portanto, digo eu que há pouco falar com eles, porque eles também não querem, porque estão a boicotear e boicotearam este governo desde o início da pandemia. Como tu bem sabes, a Vox levou o governo ao Tribunal Constitucional, considerando e alegando que era ilegal o confinamento, do ponto de vista constitucional. Primeiramente disseram que sim, que a Vox tinha razão, posteriormente o Tribunal Constitucional disse que não. E é triste que um governo se tenha que defender de um partido da oposição ante o Tribunal de Estrasburgo. Obviamente estou claramente a defender a posição do governo. Estou claramente a defender a posição dos seus sócios do governo. Outras questões são as vaidades pessoais, que já se começam a ver para as próximas eleições, porque esta mulher, a Yolanda Díaz, que é a Ministra do Trabalho, que é do Partido Comunista Espanhol, porque tu sabes que neste país ainda é ofensivo chamar comunista a alguém. A mim, se me chamam comunista, eu prefiro que me chamem comunista a que me chamem fascista. Mas pronto, neste país chamar comunista é ofender alguém. E para muitas pessoas, pois, pica-lhe muito, incomoda-lhe muito que a Ministra do Trabalho seja do Partido Comunista. Mas pronto, é uma mulher que conseguiu chegar a acordos entre sindicatos e patronais, coisa que nunca, pelo menos eu em 20 anos neste país, nunca tinha visto. Ok. Então, uma coisa estou de acordo contigo, a classe política deste país é medíocre, mas não é em Espanha. Em Espanha, em Portugal, em França, em muitos países, a classe política é medíocre. Mas pronto, olha, eu há pouco tempo li há um economista espanhol que eu sigo muito e que gosto muito dele, que é o Santiago Niño Becerra. Um senhor com um aspecto até extravagante, usa uma barba passa-piolhos. Sabes o que é uma barba passa-piolhos? Não. Isto eu aprendi com um professor de latim que eu tive, que a barba passa-piolho é quando as duas patilhas se unem uma com a outra, não é? Então é um passa-piolho, não é? Porque o piolho passa do cabelo de um lado para o outro da cabeça. Perdão. E ele disse uma frase lapidária, que depois desenvolve no artigo que... Eu acho que podes encontrar esse artigo. Foi publicado por vários jornais, mas eu vou ver se o encontro e mando. Em que ele diz claramente que Sánchez e Feijóo, para os nossos ouvintes, o Feijóo é o presidente da Comunidade Autónoma da Galiza, que recentemente foi nomeado presidente do Partido Popular, porque o presidente do Partido Popular, o presidente anterior, quis investigar uma possível fraude da presidente da Comunidade de Madrid, que é do seu partido, e então o partido decidiu que era melhor afastá-lo, em vez de investigar as possíveis falcatruas desta mulher. E então este economista, que eu começo a desviar-me, disse claramente que nem o Sánchez nem o Feijóo pintam nada neste país.
Mas isso é uma coisa que se pode aplicar ao António Costa, é uma coisa que provavelmente se pode aplicar ao Macron, é uma coisa que se pode aplicar ao Boris Johnson, ao Schulz e ao primeiro-ministro que tu queres nomear. Yeah. Quem manda nos países, e não quero ser chato, mas já dissemos isto, acho que até foi no último programa, quem manda nos países são os fundos económicos mais importantes do mundo. E já está, e acabou. E acabou. No entanto, tem que se continuar a fazer política. É uma expressão que eu não estou de acordo. Quando há pessoas que dizem os políticos são todos iguais. Não. Os políticos não são todos iguais. Há bons políticos e há maus políticos. Yeah. E é assim. E tu sabes que eu estou muito a par da situação e eu consigo dizer o nome de 2 ou 3 políticos do PP, de qualquer partido, menos da Vox, obviamente, de qualquer partido, e que são bons políticos. Simplesmente não têm a voz, nem têm não ocupam a posição de poder suficiente pois, talvez para influenciar ou para ter uma posição mais de poder, não é? Claro, e ao fim e ao cabo, se calhar até nem lhes deixam. Claro, porque não é conveniente, pois porque provavelmente vem esse tal grupo económico por trás e diz, epá, não, esse não me interessa tanto. Tu sabes que quando se fazem as listas eleitorais, não é? Exato. Provavelmente vem algum grupo económico que diz, epá, olha, esse que está aí no número 4, não. É melhor pô-lo no número 16. Porque de acordo à circunscrição, bom, de acordo à área eleitoral de onde ele se vai apresentar, tu só podes meter 14 deputados, mete-o no 16. Porque assim eu tenho a certeza que ele não entra. Yeah. Sabes? Já está. E essa é a política, hoje em dia. E como nós povo, nós eleitorado, não podemos mudar isso, porque não podemos ir à sede de um partido e dizer, pá, eu não quero esse, quero este. E como as listas abertas, que era o que tu reclamavas antes, ainda não existem neste país, existem na Suíça, mas aqui não. Pois o único poder, qual é o único poder que nós temos? Votar. Mas temos ainda outro poder, que é nos nossos círculos mais próximos, incentivar ou tentar convencer as pessoas a votar. Mas sabes o que é que acontece? Que pedir às pessoas que votem neste país já te declaram de esquerdas. E até têm razão, sabes porquê? Porque o eleitorado de direitas é fiel e vai votar. Sim. E vai buscar a avó ao lar, na cadeira de rodas, ou na maca, ou na cama do hospital e leva para votar. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Que é na nossa órbita ibérica, é uma contradição que eu, não consigo, que eu continuo sem entender. Sendo que em ambos os países a esquerda foi a que mais lutou pela liberdade e pela democracia, agora é a esquerda que não utiliza esse direito cívico, esse direito democrático de votar. Não entendo, porque teria que falar com algum sociólogo para que me explicasse isso, não é? Mas pronto. Uma falta de falando em termos empresariais, há uma falta de bom marketing pela democracia. Mas o que se passa é que antes tu falaste numa coisa, o marketing em política pode ser rapidamente interpretado como propaganda. Sim. Não é? E estão aí Sim. mão a mão, estão aí mano a mano, Sim. Estão aí mano a mano, sem dúvida alguma. Mas, não sei, tem que haver... E houve pessoas que cativaram, houve pessoas que conseguiram mudar. Houve 2 políticos neste país que conseguiram mudar a tendência do bipartidismo. Não é? Pois tem um partido novo que fundou já há uns tempos e o outro viu-se obrigado a sair. Pá. O Iglesias. O Pablo Iglesias, pá, um homem que não nos podemos esquecer, um homem que, casado com 3 filhos, durante praticamente 2 anos, tinha todos os dias à porta de casa pessoas a increpá-lo. Sim. É impressionante. Pá. É impressionante, mas pronto.
Depois há outra questão. Olha, uma coisa que eu ouvi há pouco tempo da Amnistia Internacional, li há pouco tempo da Amnistia Internacional. Tu sabes qual é um dos países da Europa com, com mais problemas de imprensa tendenciosa e de pouca liberdade de imprensa? Portugal. Espanha. Yeah. Bom, também já falámos disso alguma vez, não é? Porque realmente os grandes diários, muitos deles pertencem a grupos económicos. E que têm umas dívidas enormes Yeah. com os principais bancos deste país. Hum. O Grupo Prisa, do qual faz parte a cadena SER e o El País, tem uma dívida de milhões, milhões, milhões e põe-lhe mais milhões com o Santander. Bom, Vai falar mal do Santander? claro. Claro. Há um documentário na Netflix que fala sobre os atentados de 11 de março. Sim, sim. É duro, é? Um Eu vi. documentário. Chegaste a vê-lo? Muito duro. Sim, 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 sim. E de certa forma expõe uma cara especialmente a parte do jornalismo que eu não tinha sido consciente na altura que tinha acontecido. Jornal El Mundo. Exato. E da influência e da pressão que o próprio Aznar colocou nesses diários para divulgar o senhor Acebes. Exato, para divulgar uma mensagem falsa, exatamente. Que os responsáveis pelo atentado tinha sido a ETA, mas foi uma coisa quase demencial, hein? Sim. Foi incrível. Eu não tinha sido consciente disso na altura, porque a informação chegava assim um pouco a conta-gotas e foi-se avançando um pouco à medida que ia avançando também o dia. E por sorte, eu digo isto por sorte, houve eventos e coisas que aconteceram que acabaram por pôr em causa toda a situação, coisas que se foram descobrindo, bombas que não explodiram e que acabaram por conseguir rastrear a origem do explosivo, aquele grupo que se suicidou depois num dos apartamentos. Mas isso foi bastante mais tarde. Sim, mas foi uma questão de semanas, não foi assim tanto tempo. Sim, mas já sabia. Mas por sorte foram acontecendo essas coisas que acabaram por desbancar um pouco essa narrativa de que tinha sido a ETA, porque eles continuaram como dizem aqui, R que R, sabes? Sim, sim. É curioso que nunca tenhamos falado isso os dois, pá, porque Não. eu e a Montse vivíamos com grande intensidade tudo isso. Na altura, no dia em que aconteceu. Claro. Isso foi no ano em que eu entrei na British Airways, em junho. Yeah. Que nessa altura trabalhava no Conselho de Promoção Turística de México. Eu fui parado no dia dos atentados pela polícia secreta e pediram a minha identificação quando eu ia de metro para a Avenida de Burgos. Eu e a Montes estivemos na manifestação em frente do Partido Popular na Calha Rénova no sábado, porque tu sabes, não sei se te lembras que isso foi o grande primeiro movimento viral do Pásalo. Certo. E nós recebemos esse SMS, que há quem fale que o Pablo Iglesias já estava atrás dessa questão. Ele era professor de Ciências Políticas na Universidade Complutense. Ou seja, os atentados foram numa quinta-feira. Na sexta-feira à noite, a BBC já tinha publicado que os atentados eram de autoria islamista, que não eram da ETA. E aí está um senhor que hoje em dia trabalha numa elétrica, que é o senhor Ángel Acebes, que era o ministro do Interior na altura. Aí está este homem que não tem vergonha na cara, que é o grande culpado, no fim de contas, desses atentados, que foi o que levou Espanha à guerra, que é o José María Aznar. Aí estava a senhora Ana Palácio,
Ana Palácios, que era a ministra dos Negócios Estrangeiros, certo. e que mandou uma circular a todos os embaixadores para lá onde estivessem, dissessem que a autoria dos atentados era da ETA. Na sexta-feira, acho que na sexta-feira de manhã, a ETA publicou um comunicado em que ela dizia que não podia reivindicar esses atentados, porque não tinha sido eles, obviamente. Yeah. E aí houve dois jornalistas que começaram a alimentar a teoria da conspiração. Um deles era o Jiménez Los Santos. Sim. E o outro era o J. Pedro Ramírez, o que é? Sim, Pedro J, perdão, eu confirmo sempre, Pedro J. Ramírez, que era o diretor do El Mundo, e entre eles os dois começaram a criar essa teoria da conspiração. Vou dizer uma coisa que é bastante impopular, obviamente, mas e não estou de acordo com nenhum dos quase 900 assassinatos que cometeu o grupo terrorista ETA. Sim. E eu sei que o que vou dizer tem que ser detalhado, tem que ser matizado. Eu ia dizer, a ETA nunca matou trabalhadores. É mentira, porque a ETA matou políticos, matou militares, matou guardas civis, que são trabalhadores, obviamente, porque vivem do seu trabalho. Mas a ETA nunca matou trabalhadores inocentes, nunca matou trabalhadores desconhecidos. Atenção, que os militares e políticos e polícias que a ETA matou eram inocentes. O único crime que tinham cometido era estar em contra da ETA. Onde eu quero chegar é o seguinte: basta ver uma pessoa que levasse um bocadinho, que tivesse um pouco de conhecimento da atualidade da realidade espanhola nesse momento, e que conhecesse um mínimo do conflito basco-espanhol ou o conflito com a ETA, dava para ver que esse crime atroz não podia ter sido a autoria da ETA. Claro que ele foi de uma magnitude tal que... Foram 192 pessoas mortas. Exato. Na mesma manhã. Sim. Entende? Ou seja, são coisas absolutamente brutais. Sim. Foi horrível, pá. Aquele documentário... E atenção, porque eu conheço uma pessoa que o seu pai foi assassinado pela ETA, com um tiro na nuca. Ok? Então eu sei do que estou a falar, também por tudo o que tenho lido e visto e ouvido e aprendido sobre esse conflito. Um conflito que no momento da morte do Franco deixou de ter sentido, obviamente. Mas pronto, era um grupo armado, e já está. Mas isto foi dramático, Sim, foi uma... Tu viste esta série, antes estavas a falar do apartamento de Leganés, em que eles se refugiaram e estavam aí para cometer mais atentados, provavelmente, ou para fugir, e que decidiram imolar-se. Tu viste este documentário da Amazon Prime sobre os réu? Não vi. São os góis espanhóis. Eu pensei nisso quando vi que a unidade especial que foi a esse apartamento tinham sido eles. Claro. Mas não vi. Ok. O protagonista dessa série documental, que é o Sargento Pelayo, uma coisa assim qualquer, era na altura um polícia que fez parte desse grupo que foi ao apartamento de Leganés, em que morreu 1 ou 2 réus. Faleceu um, acho que foi só um. Exatamente. Por causa da bomba que eles detonaram. Claro, não, eu acho que era a primeira pessoa que estava para entrar dentro do apartamento e não teve tempo de reagir nem de se esconder. Pá, foi terrível, não? Foi terrível.
O documentário depois, à medida que vai avançando, acaba por depois por levantar esta questão de que as coisas não acontecem. Há que ter isto muito em conta sempre que falamos deste tipo de situações, seja da questão da guerra que está agora neste momento na Ucrânia e na Rússia, Hum, ou seja, na Ucrânia com a Rússia, ou sejam por estes atentados terroristas. Há sempre uma origem, há sempre uma história de origem, uhum. e normalmente quando começam a esgravatar as origens dessas histórias, acaba sempre por salpicar de alguma forma o Ocidente. Ou seja, Claro. é uma coisa incrível, não é? Ou seja, muitos destes grupos terroristas acabam por se formar porque têm apoios e são financiados muitas vezes seja para derrubar os regimes dos países onde eles são depois criados ou financiados, mas muitas vezes por parte de países como os Estados Unidos, como a França, ou como, sei lá, que acabam sempre por ter tido alguma responsabilidade, seja por ações que tomaram em algum momento dado da história, que acabaram por criar estes grupos armados, seja por simplesmente porque interessava a alguma das partes que estes grupos acabassem por surgir e combater o regime que está naquele momento, mas que se calhar não convence alguma força, como por exemplo os Estados Unidos, que não lhes interessa ter aquela pessoa, preferem ter uma pessoa que seja mais afim aos Claro. interesses norte-americanos. Um fantoche, não é? Claro. E tem sempre as mãos manchadas de sangue, pá. Então, mas neste caso tu sabes o que aconteceu, ou seja, este atentado em Madrid estava diretamente relacionado com o envio por parte de Espanha de tropas à invasão do Iraque e do apoio, claro, de Espanha à política de invasão dos George Bush. Daí os atentados em Londres, daí os atentados Sim. em Nice, ou seja, isto tudo obedeceu a uma represália, no fim de contas. Sim, mas Uma represália. Exato, mas essa represália foi, segundo o documentário, amplia-se em anos, quase 10 anos antes, que uma das células da Al-Qaeda foi desarticulada já em Espanha, nessa altura, ou seja, 10 anos antes dos atentados, e uma das pessoas que estava na altura, que já era, digamos, um dos líderes da Al-Qaeda, já tinha ficado com essa ideia de vingança contra os espanhóis, não é? Por causa da. Sim, porque eles tinham conseguido desarticular uma das células da Al-Qaeda aqui em Espanha. Sim, mas o motivo principal foi represália pela participação de Espanha na guerra. Outra coisa é a política antiterrorista neste país, que sempre esteve muito desenvolvida. Por exemplo, a primeira vez que o Al-Qaeda põe uma bomba no World Trade Center, que foi em 92 ou 93 ou 94, uma coisa assim qualquer, havia conexões de alguns desses terroristas que passaram por Espanha. Mas tu sabes porquê Espanha? Porque Espanha faz parte do chamado Al-Andalus, que é um território que eles reclamam. Claro. Mas o principal motivo do atentado em 2004, no dia 11 de março, foi a participação de Espanha na guerra. O primeiro ataque nas Torres Gêmeas foi em 93. 93, exatamente. Uma bomba na garagem, uma coisa assim qualquer, não foi? Deixa-me ler um pouco mais. Esta notícia aqui não me diz exatamente. Não teve grande repercussão, felizmente. Mas não sei se chegou a falecer alguém ou não. Sim, faleceram bastantes pessoas, parece que sim. Mas pronto, isso foi... E depois, claro, o caso seis pessoas morreram. O caso do dia 11 de março, o problema foi que
que se aproximavam umas eleições, obviamente. Umas eleições em que o Aznar não se ia apresentar, já tinha informado que o seu sucessor era o Mariano Rajoy, e claro, a partir daí, obviamente, ante a mentira e a pouca vergonha como atuaram durante essas horas, houve um volte-face e o Zapatero ganhou com maioria absoluta. Sim, isso foi uma... Aliás, houve momentos em que pensaram adiar as eleições. E foi o próprio PP que disse que não. Exato. Sim, porque eles não acreditavam que sairiam perdedores dessas eleições. Claro que não. Eu acho que não. Claro que não. E por isso a necessidade de continuar com a mentira e de dizer que o atentado tinha sido autoria da ETA, obviamente, porque isso obviamente é uma coisa que hoje em dia ainda, quando já acabou a ETA, quando já o conflito está praticamente resolvido, a única coisa que ainda está por resolver, e é uma pena, são centenas e centenas de assassinatos que estão por resolver e por encontrar os culpados e que os metam na prisão, mas ainda hoje em dia se utiliza a ETA para ganhar votos e para fazer política neste país. Por isso é o que eu te digo, este país é um país que não pode levar a cabo uma lei que se chama Lei da Concórdia, quando não existe concórdia. Tu sabes que eu, há umas semanas, uns meses, falei de um livro deste sociólogo dos Estados Unidos, o Sr. Fishman, não é? Eu estou a meio do livro agora. E ele fala, em que o homem faz uma comparação, aliás, ele é especialista em sociologia comparada, em que ele compara situações sociológicas, não é? Que a priori são antagónicas, mas que ele, depois do estudo, vai vendo que há muitas semelhanças entre ambas. Neste caso, ele faz uma comparação entre a democracia espanhola e a democracia portuguesa. E ele fala que, curiosamente, a democracia portuguesa surge de um movimento radical, porque é uma revolução. Mas, no entanto, é muito mais pacífica que a transição democrática espanhola, que foi cinicamente mais pacífica, porque não houve um golpe de Estado, não morreu um ditador, então agora, como dizem eles em espanhol, borrón y cuenta nueva. Mas aqui não podes apagar uma guerra civil. Não, tu não podes apagar uma guerra civil, e uma guerra civil de 40 anos de represália. Exato. Ok? Então tu não podes apagar isso assim de um dia para o outro. Mas foi o que aconteceu. Porque, ao fim e ao cabo, a guerra civil acabou por ter um vencedor, mas foi um vencedor com ajuda externa. Ou seja, não foi... acabaram por arrasar com o lado opositor, ou com a resistência, por assim dizer, mas que não, eu com acho... a resistência não. Era o poder que estava em vigor na altura, não é? Exato, os republicanos. com o poder legítimo. Exatamente. Claro. Não era a resistência. Sim, os agressores exato, foram exato, era um poder legítimo contra uns sublevados. Claro. Mas não foi uma ajuda qualquer que receberam. Não, exatamente. Foi a ajuda do exército nazi. Exato. Sim, nem mais nem menos. Estás a perceber? É como se numa luta, ou numa luta entre dois chavalos de 6 anos, há um deles que diz: não, espera aí que eu vou buscar ajuda. Sim, e vai buscar os irmãos que têm 28. Exato, está a perceber? para dar uma tarefa a outro miúdo de 6 anos. Exato. Não para dizer ao outro miúdo, vai chamar os teus adultos para a gente andar aqui à porrada e resolver o problema. Não. Venha aqui porque eu vou-te... Sim, vou-te dar aí uma sova. Exato. Vou-te esmagar. Exato, claro. Que foi o que fizeram. Sim, porque até à altura pensava-se que os republicanos poderiam ganhar a guerra, porque que estavam a conseguir manter as posições e até estavam em vantagem, mas... e que os próprios republicanos pensavam que iam receber essa ajuda por parte da União Soviética, que nunca receberam. Já está. Mas pronto. Coisas da vida. Sim, mas a história está
é fascinante por um lado, mas quanto mais escarvas, não é? Quanto mais raspas, mais porcaria sai, mais de pormenores sabes do que é que aconteceu. A história está feita de merda. É. Sim, Yeah. é sim, obviamente. Outra coisa é outra história, não é? Porque também há uma história positiva, se a gente quiser ir, e, obviamente, mas a história está feita de... O problema é que também já se entrou nesta dinâmica, e é impossível de mudá-la, obviamente, que é uma coisa que se ouve muito ultimamente, com estes analistas que saem debaixo das pedras, que há 6 meses falavam de uma pandemia, mas hoje em dia falam de guerra, os gajos sabem de tudo, uma coisa impressionante. Mas em que normalizar os conflitos bélicos. Porque as pessoas, não, mas a humanidade está feita assim, as coisas são normais. Pá, hoje em dia já não. Não pode ser, não. Os tempos dos bárbaros já passou. Claro. Hoje em dia não, ou seja, há 200 anos que já há outros mecanismos. Pá. Claro, por isso é que a diplomacia até há mais, foi criada e... Claro. E as democracias foram criadas exatamente para evitar as guerras, para que haja uma forma de conversar e de resolver, claro, e de resolver e negociar as situações delicadas. O problema de tudo isto é que eu acho que há tanta hipocrisia, mas um nível de hipocrisia tão grande que qualquer tentativa de manter uma normalidade custa muito, custa tanto, e parece que os regimes que estão estabelecidos, à mínima que haja um desafio a esse status quo, é relativamente fácil de tumbar. Pá, às vezes tenho essa sensação, não é? O que tu falas desta ascendência da extrema-direita, eu pessoalmente não acredito que isso seja uma coisa que aconteça, mas ao mesmo tempo, se eu me ponho a pensar, parece que é relativamente fácil, não é? Desestabilizar um país, desestabilizar um governo, destabilizar uma situação que está já estabelecida há anos. Mas porquê? Porque ao fim e ao cabo esses sistemas estão criados por cima de outra capa, mas estão por cima da capa, ou seja, a capa, tudo o que estava antes continua lá, ou seja, os ódios, estes pensamentos ultranacionalistas, esta vontade de ser antissistema, pá, não sei, meu. Mas há uns políticos, há uma facção política encarnada por esta extrema-direita que vão de antisistemas, mas são pessoas formadas pelo sistema. E pessoas que chegaram aonde chegaram fruto do sistema que agora combatem, mas que não combatem, porque uma vez que estão instalados de novo no sistema e que controlam o próprio sistema, adequam-se e adaptam-se ao sistema e não são tão antissistema. Daí é o que eu digo que é o tal discurso de bar. Um discurso de bar, é um discurso que entra, é um discurso de cunhado, não é? Como eles utilizam muito aqui essa expressão. E esse é o problema. E as técnicas utilizadas não são novas, são as mesmas técnicas que utilizaram, por exemplo, no tempo do Hitler, que é o desumanizar as pessoas. Ou seja, uma das coisas que fizeram aqui a extrema-direita, e agora estão um bocadinho mais calmos, não é? Mas que lhes deu muitos frutos, é desumanizar o adversário. Chamar-lhe rata a um, ou cão a outro. E depois o bombardeio constante de mentiras. Ou seja, como é que pode haver milhões de pessoas, aproximadamente 5 milhões de pessoas neste país, 5 milhões de eleitores neste país, porque às vezes não são só os milhões de eleitores, são também os milhões que não votam ainda por idade, mas que acreditam neste discurso e que são, obviamente, potenciais votantes destes partidos no futuro. Como é que é possível que houve
e que haja 5 milhões de eleitores em Espanha que acreditam que este governo atual é ilegítimo. Ou seja, se há 5 milhões de pessoas que acreditam que este governo que saiu das urnas depois de umas eleições é Yeah. ilegítimo, são pessoas que não acreditam na democracia. Exato. Então são perigosos. Yeah. E são pessoas que acreditam que a partir do momento em que os seus cheguem ao poder, Uhum. já não é necessário votar. Uhum. E a única preocupação é manter os seus no poder. Yeah. E já está. Sabes que eu estive a ouvir antes de começarmos a gravar há um canal no YouTube que eu estou inscrito, que se chama Unheard, com um tipo que se chama Freddie Sayers, e este gajo é bastante bom porque entrevista pessoas. Ele tenta dar sempre uma perspectiva alternativa sobre as questões que normalmente são atuais. Agora está a falar ultimamente muito sobre a situação na Rússia, mas desde uma perspectiva histórica. E isso agrada-me porque dá-nos muito mais informação do que simplesmente o que aconteceu nos últimos anos. Ou seja, uma coisa, isto vai mais além, mais atrás. Sim. E entrevistou um gajo que se chama Sergei Sumleni, que é um tipo que é comentador político, mas que vive ou reside na Alemanha. E o gajo tem uma teoria que eu ainda não tinha ouvido, que é a potencial quebra do Estado russo. Ou seja, a quebra no sentido em que a Rússia, tal como está atualmente, a Federação Russa, não é? Está composta por diferentes... Continua a estar composta por diferentes... uma versão nova da ex-União Soviética. Exato, mas eu não era consciente disso. Ou seja, eu não fui consciente, não era para nada consciente disso, porque ainda não tinha olhado para o mapa, e realmente é uma coisa fascinante. E este tipo diz que é muito provável que daqui a 3 ou 4 anos haja, aproveitando-se da instabilidade política que vai eventualmente impactar a Rússia depois deste conflito, e da falta de força que o governo acaba por, ou seja, vai ficar mais debilitado, não é? E economicamente é um país que já está Exato. E a começar a ficar debilitado. Claro, e ele diz que há várias regiões. Ele mencionou 3 ou 4 que são bastante importantes, parece que são bastante importantes a nível de recursos naturais, de produção de metais e de diamantes, que eventualmente vão reclamar independência. Isso seria muito interessante que acontecesse, claro. não é? Não sei se seria tão interessante. Seria interessante, mas pela poderia perspectiva... desestabilizar ainda mais o mundo. Mas pronto, não sei. Eu também, em termos de geopolítica, não posso estar a falar. Yeah. Mas tu sabes que há ex-repúblicas soviéticas que hoje em dia são... umas são fantoches da Rússia, Yeah. ou quase todas são fantoches da Rússia, e outras são pequenas ditaduras, não é? Tajiquistão, Uzbequistão, são países muito pouco transparentes, não é? Yeah. Sim, mas historicamente há outras tantas que também são contra o regime russo. Sim, claro. E pá, fiquei surpreendido a ouvir este relato, porque deu-me certa esperança que a Rússia acabem por comê-la desde dentro, percebes? Claro. É essa a perspectiva, ao fim e ao cabo, essa... Eu, olhando para o mapa da Rússia, um país que vai desde São Petersburgo a Vladivostok, ou seja, é difícil que seja um país coeso. Sim, não, pela quantidade de diferentes etnias que existem. Claro, tu sabes que esta semana não, há 3 ou 4 dias, foram à Mongólia buscar soldados. Claro. Ou seja, tu tens na Rússia milhões e milhões de habitantes que não falam russo. Exatamente. Mas que são russos. Yeah.
e que culturalmente não têm nada a ver com a Rússia. Esse é o problema do, do Putin, é que se queria usar um czar. Olha, hoje mesmo, o Paulo César, hoje, dia 11 de Abril, o Paulo César recomendou-me que veja uma sequência de 3 entrevistas, são 20 horas de conversa entre o Oliver Stone e o Putin. E o Vladimir. Isto já tem 5 ou 6 anos, acho eu. Yeah. E podes ver isso na RTP3. Ok. Eu vou começar a vê-los, são 3 programas. E tu vês que este gajo é um psicopata. Yeah. É um psicopata. Este gajo o que fez foi destruir a Chechênia. Yeah. Grozny destruiu para reconstruí-la. Sabes que é esta história do que mata é o Salvador ao mesmo tempo. Entende? Sim, Sergei Sumleni. Sim. Get ready for the breakup of Russia. Exatamente, esse é o título do... Dá-lhe uma olhada dela se quiseres. Sim, São vou 30 e pico minutos. E pareceu muito interessante ouvir essa teoria, porque ele fala concretamente de 3 zonas que são relativamente grandes, ou seja, que há milhões de habitantes ali. Outra coisa que ele mencionou também, e que tu acabas de dizer, que eles tiveram que ir buscar soldados à Mongólia, porque na realidade a maioria da força militar vem das regiões exteriores, ou seja, nem sequer não são moscovitas, não são pessoas que... Carne de canhão. Normalmente vem de regiões muito regiões pobres, sem condições, e a única fonte de rendimento que tem é mandar as pessoas para a tropa, para tentar ganhar algum dinheiro, não é? Mas achei curioso, pá, eu não tinha visto nunca, desde essa perspectiva territorial ou geopolítica, a quantidade de diversidade que ainda continua a existir nesta região e de diferenças, não é? De etnias. Muitas destas regiões têm os seus próprios idiomas, têm a sua própria cultura, a sua própria literatura. São regiões que historicamente sempre combateram a Rússia. E que se isto sai para a frente, acaba por retirar e minimizar um pouco, ou pelo menos tirar um pouco do poderio e desta hegemonia que existe nesta zona por parte da Federação Russa, não é? Sim, que provoca uma instabilidade neste país. Vê bem, a organização territorial da Rússia. No total, há 8 sujeitos administrativos, territoriais, que são 88, que compõem o Tratado da Federação Russa. Tem 20 repúblicas, 6 territórios, 49 províncias e 2 cidades. Moscovo e São Petersburgo. Ou seja, mas vê bem a importância e 2 cidades, ou seja, vê bem a importância do ponto de vista económico e populacional de Moscovo e São Petersburgo. Uma província autónoma e 10 comarcas autónomas. É que é um país vastíssimo. Sim. Ele chegou até a mencionar que, eventualmente, se isto acontecesse, que São Petersburgo tentaria juntar-se à União Europeia, que é o que é curioso, não é? Claro. Ele comenta isso? Sim, faz esse comentário. Não, tipo, ele é russo, mas houve um momento em que o entrevistador, eu não quero dar assim demasiada informação porque eu quero que tu vejas isso, mas pergunta-lhe mesmo, mas isto é uma coisa que tu queres que aconteça? Porque ao fim e ao cabo, tu sendo russo, serias prejudicado com esta questão, não é? E ele, sim, ele depois dá a explicação dele. Mas fiquei surpreendido porque não estava à espera de ver e de entender a nível geográfico como é que está formada esta Federação Russa, não é? E tendo em conta de que continua a haver dissidência, ao fim e ao cabo, não é? Sim, e ainda bem que há dissidência, porque certo. imagina que os 140 milhões, não é? De habitantes
apoiam e secundam as iniciativas deste homem. Sim, sim. Seria um desastre para o mundo inteiro. Sim, sim. Mas é difícil que haja essa dissidência interna. É complicado. Ou seja, a única forma, aliás, isto já se falou há algumas semanas, que no início do conflito, no início da invasão da Rússia, havia pessoas que defendiam isso. A única forma de parar isto é se para desde a Rússia. Claro, desde dentro. Desde Certo. dentro, se o povo se subleva e diz, pá, tu para já com isto. Sim, 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 sim. Para já com isto. Mas claro, há muito medo. Há muito medo. Claro. Sim, eu acho Esse mesmo. a única, afinal ao cabo, é esta questão do armamento nuclear que tem e que ninguém se mete neste conflito exatamente por essa questão, porque senão eu acho que a esta altura andávamos todos à estalada com a Rússia, se não fosse pela questão do armamento nuclear, Uhum. eu acho. Sim. É assim, meu amigo. Complicado. Sim, complicado. estamos. Não sei se isto faz parte de um reset ou de, sei lá, estão a acontecer tantas coisas no planeta e no mundo que não sei o que é que. Não sei. Estamos tão habituados a esta forma de funcionar, não é? Porque para nós é o que nós achamos que é estável, mas pouco a pouco vamos tendo estas pinceladas assim de realidade e onde as dificuldades aumentam, a nossa qualidade de vida vai piorando, não sei. Ou seja, nós ainda continuamos a viver na nossa borbulha, de certa forma protegidos, mas não sei. Eu no outro dia estava a pensar que eu fazia parte de uma geração em que tinha claro que tinha que lutar dia a dia, mês a mês, para que a minha vida fosse melhor que a vida que tiveram os meus pais. Yeah. E lutar ainda mais para que a vida da minha filha pudesse ser melhor que a minha, que no fim de contas isso é a intenção de qualquer família ou de qualquer pessoa da classe operária. E normalmente, historicamente é assim. Historicamente, ou por lógica, seria assim, não é? Que Sim. a próxima geração viva melhor que a geração anterior. Exato. Mas não é assim, ou seja, eu já há uns anos que não é que viva pior que o que viveram os meus pais, mas não vivo com a estabilidade com que viveram os meus pais. E atenção, que eu lembro-me de ver os meus pais no início dos anos 80, com greves gerais, quando a minha mãe, há uma imagem quase cinematográfica que está ainda hoje gravada na minha cabeça, que é ver o meu pai e a minha mãe na cozinha à luz de vela, porque havia uma greve geral e não havia absolutamente nada, nem luz, nem água, nem gás. Minha mãe na altura ainda recebia o ordenado no envelope, porque não havia transferências bancárias. O meu pai já recebia o ordenado porque trabalhava num banco, então obviamente já lhe depositavam o ordenado no banco. A minha mãe, lembro-me perfeitamente, o envelope com letras azuis, em tons azuis, em que vinha o ordenado, todo especificado, um envelope fechado, que a minha mãe abria quando chegava à casa, e de ver os meus pais a contar o dinheiro, a distribuir o dinheiro. Olha, isto tal, não sei o que e tal. E a minha mãe dizia, ui, só sobra isto. E o meu pai, não te preocupes, há de chegar. Fogo. Está a perceber? E eu fui educado com uma expressão que eu e a minha irmã interiorizamos e compreendemos e entendemos essa expressão com total naturalidade e como mostra, provavelmente inconsciente da nossa parte, mas como mostra de apoio aos nossos pais. Nós fomos educados com a expressão isso, se calhar, no fim do mês. O esperar para o fim do mês. Oh mãe, compra-me isto. Espera ao fim do mês. E depois chegava ao fim do mês e dizia, pois tem que ser para o próximo mês. E eu isso
é uma das coisas que eu sempre, sempre elogiarei os meus pais. De não nos terem escondido as dificuldades, não é? Yeah. E de eu ter visto neles a luta constante para me dar, à minha irmã e a mim, as melhores condições e a melhor vida, não é? Eu digo-te isto muitas vezes, sendo classe operária, e eu vi muitos casos de amigos e de amigas e de conhecidos e de conhecidas e de gente próxima que quando começaram a trabalhar tiveram que dar uma ajuda aos pais. Yeah. Os meus pais nunca nos pediram nada, nem a minha irmã nem a mim. No momento em que começámos a trabalhar, não, esse dinheiro é vosso. Yeah. E isso para mim foi uma vitória por parte dos meus pais. Poder ser sempre, e até aos dias de hoje, autossuficientes. Da mesma maneira que admiro muito os filhos que se põem a trabalhar para ajudar os pais. Yeah. Mas já considero que é não uma derrota deles, não é uma derrota dessa família, é uma derrota da sociedade, que não conseguiu proteger essas famílias, não conseguiu dar a essas famílias a oportunidade de terem uma vida digna. Porque depois vem o discurso do liberalismo, que é muito perigoso, que diz, não, tu não tens porque não te esforçaste o suficiente. Não te esforçaste uma merda. Há gajos que nascem em berço de ouro. E há outras pessoas que têm que passar uma vida inteira a trabalhar, até quase às vésperas da sua morte, para sobreviver. Então não fales de esforço a pessoas que passaram uma vida inteira a trabalhar. Se há pessoas que podem ajudar os pais em momentos de dificuldade, também entendo que se calhar estão eles próprios numa condição que lhes permite ajudar, não é? Não, sem dúvida alguma. Mas o justo e o digno seria que os pais não necessitassem da ajuda dos filhos. Claro. Sabes que eu tive estes dias que tive de férias e voltei, digamos, a ter um pouco mais de contacto com alguns vizinhos meus e estava a ter uma conversa com um casal de forma separada, porque veio um e depois veio outro, então tive a mesma conversa com eles, mas de forma separada, não é? Perguntavam, então o que é que vais fazer a Semana Santa? Vais a algum lado e tal, e coincidíamos com o argumento de pá, não podemos, porque não temos. Claro. Vai ser um gasto exorbitante de combustível, mais a estadia, mais as comidas, mais já para 3 ou 4 dias de distância não vale a pena, então decidimos ficar aqui. E depois continuámos a conversar e tal, e coincidíamos em todos os pontos-chave dos problemas que estamos a sofrer agora. Do custo de vida. Exatamente, da subida do custo de vida, o aumento dos preços da luz, do gás, da gasolina, do combustível, não é? E até falar exatamente da experiência dentro da própria casa, ou seja, de não ligar o aquecimento, de estar dentro de casa com as mantas, ou seja, estamos a falar, eu estava a falar de um casal, ou seja, que os dois trabalham, tem um filho que é um ano ou 2 mais novo do que a Olivia, e tu ouves essas histórias e dizes, fogo, a sério, meu, é um casal adorável, meu. São duas pessoas que trabalham, pá, que não são pessoas que vivem nem sobrevivem do sistema, são pessoas que trabalham, ou seja, e que partilhavam essa história comigo, não é? E eu, ou seja, identifiquei-me perfeitamente com essa história, porque ou seja, é isto que nós, eu e tu, já falámos há tanto tempo e que tu dizias isto tantas vezes e disseste isto tantas vezes. Das pessoas que trabalham, mas que trabalham para sobreviver, para chegar ao fim do mês, para pagar as contas, mas que não têm nenhuma capacidade de poupança, não têm, se acontece algum imprevisto, não têm dinheiro para esses imprevistos, não é? E eu, para mim, essa situação, nessa altura em que eu e tu falávamos sobre isto, eu não sei se realmente eu não sentia isso, não é? Porque não tinhas posto de cara porque ainda não a essas situações. Exatamente, não é? Mas isso existe, claro. Exatamente. E sinto-a muito de perto, não é?
E pá, fiquei. Não te sei dizer, não é uma questão de ter ficado nem em choque, nem triste, mas talvez sim, o que mais se parece com a sensação que eu tive, talvez tenha sido uma tristeza e alguma frustração, não é? Porque ao fim e ao cabo são pessoas que não têm com quem contar, ou seja, dependem de si mesmo, não é? De si próprios para chegar ao fim do mês. E uma das frases que eles acabaram por dizer é: não chegamos ao fim do mês. Por isso é que eu defendo a classe operária. E por isso é que eu me desmarco da classe média. Yeah. Porque classe média é uma coisa, classe operária é outra. Ou seja, tu tocaste num aspecto fundamental que é, eles vivem do seu trabalho. Sim. E tentam viver o mais dignamente possível. E atenção, essa linha que separa a comodidade do caos Sim. é muito débil. Muito fina. Muito, muito fina. Ou seja, uma pessoa como nós estamos agora, com 48 anos, trabalhando numa empresa privada, essa empresa toma uma decisão, acabou-se. Primeiro, não é? Vem essa nuvem negra. Opa, isto acabou-se, ok, espera um momento, tem calma. Vives num estado de bem-estar. Sim. Vives num estado em que os teus impostos servem para que durante 2 anos tu tenhas um subsídio mensal que te ajude a sobreviver ou a mal viver. Mas atenção, tens 48 anos e o mercado atual é implacável. Sim. Porque o mercado atual diz-te: meu amigo é velho. Não, mas eu falo 5 idiomas. Não, meu amigo é velho e o meu amigo vem desde há 25 anos ou 30 anos habituado a ganhar um ordenado que para mim é um luxo. Sim. Eu não lhe posso pagar esse dinheiro. Eu posso pagar, se você tem 48 anos e dá-se a casualidade de ter um filho de 18 anos e que fala os mesmos 5 idiomas que você fala, eu tenho a possibilidade de lhe pagar ao seu filho 600 euros por mês. Mas eu não lhe posso pagar 1.900 assim. E aqui está a má utilização das formas verbais. Porque o empresário diz não posso. E o empresário, no fundo, o que tem que dizer e o que pensa é não quero. Sim. Porque poder pode. O que se passa é que não quero. E como o sistema me protege e me ajuda, porque cada vez somos mais liberais, pois já está. Ainda por cima recebem ajudas. Ou seja, recebem ajudas. Hoje ouvi uma notícia que acho que já não é tão recente. Há uma doença que sofre de cada 10.000 crianças, há uma criança que sofre de atrofia muscular, não sei como é que se chama. Bom, Novartis, uns laboratórios, tem um medicamento que só com uma injeção, isso acabou. Isso acabou porque nessa injeção introduz no corpo humano, no corpo da criança, o gene que está mal. E já está. E acabou. Uma injeção, Hugo. Uma injeção e uns pais têm uma criança normal. Uma criança que pode ser útil no futuro à sociedade, não é? Sim, que não depende... Também pode ser um filho da puta, mas pronto. Isso é tudo o jogo das probabilidades e das estatísticas. Pode sair de tudo. Bom, a Novartis recebeu dinheiro público para investigar e desenvolver esse medicamento. É a mesma história de sempre. Mas agora vende o medicamento por 2 milhões de euros. Uma injeção de 2 milhões de euros. Ou seja, não há sistema de saúde público que possa incluir esse medicamento. Não pode porque isso significaria o fim do sistema público. Claro. Mas uma pessoa pensa,
Ouve lá, Novartis, e tu realmente tens necessidade de vender isso por 2 milhões de euros? Não podes vender, sei lá, chama-me louco, 100 mil? Não, a Novartis não pode vendê-lo por 100 mil. Antes falavas do governo, e eu se calhar aqui eu sou se calhar o advogado do diabo, mas venho defender. Este governo, por exemplo, incluiu no sistema de medicamentos comparticipados, medicamentos até um valor de 350 mil euros. Uhum. O valor máximo em termos de medicamentos que tinha o governo anterior era de 100 e tal mil euros. Os mesmos comprimidos que eu comprei para deixar de fumar, Sim. que a caixa de um tratamento de um mês, felizmente eu consegui esse objetivo num mês, quando o normal são 2, 3 meses, custaram-me 125 euros. Desde a entrada deste governo, esse medicamento passou a estar comparticipado e então custa 55 euros a caixa agora. Bom. Que se tu pensas, é um investimento de futuro para o Estado que haja menos fumadores. Claro, exato. Sim, mas depois também aí entra também, por outro lado, a hipocrisia governamental, que também lhes convém ter muitos fumadores, porque do ponto de vista fiscal entram muitos impostos por aí, não é? Yeah. Então há esta dualidade de critérios, não é? Yeah. Mas pronto, é a vida, querido. Houve belo programa hoje, hein? Sim, estamos um bocado chateados, estamos um bocado com perdão da palavra e sim, com perdão dos nossos ouvidos. Sim, andamos fedidos. Sim. Andamos fedidos e eu com o acho que sistema o e que andamos nos fedidos pode com o mundo. é a inestabilidade. Pá. A gente sente-se vulneráveis. Eu desde há uns meses sinto-me vulnerável. Infelizmente, tanto tu como eu temos trabalho, mas pronto. Sim. Pronto. Mas é já passividade. falámos várias vezes isso. É a passividade que vemos também por parte ou pelo menos que eu noto, pelo menos é a percepção que eu tenho, desde o meu ponto de vista, é essa a percepção que eu vejo, é passividade com tudo o que está a acontecer no mundo e uma falta de ação, de realmente de meter mãos na merda e dizer, epá, isto tem que se resolver, pá, não pode ser que as pessoas continuem a sofrer desta maneira. Mas não, continua tudo igual, tudo mesmo, o deixa andar, vamos lá ver como é que isto sai, vamos deixar as fichas continuarem a cair. Hugo, e a desigualdade que não para de crescer. Claro. A desigualdade que não para de crescer. Estes abismos sociais que cada vez são maiores. Sim. Que cada vez são maiores. Sim, mas já falámos disto, não é? Pessoas que têm um salário ao fim do mês, mas que se calhar depois não podem pagar. São os trabalhadores pobres. Não podem pagar o seu aluguer, têm que se calhar ir para outra casa mais barata, não podem manter um nível de vida minimamente decente, percebes? E isso começa a ser muito preocupante. Um casal que trabalha e que lhe sobra, um casal que trabalhem os dois, ou as duas, e que cheguem ao fim do mês e que conseguiram poupar 20 euros cada um, essa gente vive na corda bamba. Sim. Essa gente vive na corda bamba. E não se podem dar nenhum luxo. Nada. Que luxo é que se podem dar? Claro. Mas já nem é o dar-se um luxo, indo mais além da expressão dar-se um luxo. Vivem com medo. Claro. Com medo que se estrague a máquina de lavar, com medo que se estrague o esquentador, com medo que aconteça uma desgraça e que algum seja atropelado e que tenha que estar 3 ou 4 meses de baixa e que quando venha da baixa seja despedido. Vês? Olha, outra questão aqui, defesa do governo. O governo aprovou na semana passada, com os votos em contra do PP e da Vox, que agora, por lei, nenhuma empresa pode despedir um trabalhador estando de baixa. Eu pensava que isso acontecia. era... Porque isso acontecia. Não. Isso era moralmente deplorável. Eu pensava que isso já não era viável, ou seja, não podemos fazer isso. Não, isso foi aprovado a semana passada, Hugo. Semana passada.
Foi passada, semana passada. Que esteve interrompido por causa das condições excepcionais do Covid. Yeah. Porque tu tens em conta uma coisa, este governo atual tomou posse em janeiro de 2020. Yeah. Este governo agarrou no seu programa eleitoral, em 2020, abriu o programa eleitoral e disse, vamos lá pôr em prática o que nós prometemos aos eleitores. Yeah. Se calhar vamos cumprir com 30% ou 40%, na melhor das hipóteses, que é o que acontece com todos, não é? E em março cai uma pandemia em cima, pá. Ou seja, essa questão do despedimento durante o período de baixa do trabalhador ou da trabalhadora estava em stand-by, porque havia coisas de alguma forma mais importantes que aprovar, mais e atenção, mais urgentes. E havia um sistema de excepcionalidade adotado que blindava essas situações e que protegia que essas situações não sucedessem. Pois os senhores da Vox e do PP votaram em contra. É assim. Olha, vamos descansar. Sim, vamos descansar. Eu quero dizer uma coisa aos nossos telespectadores, que talvez hoje, telespectadores e ouvintes, vês? Eu já estou metido aqui na história já estás metido. Sim. Da imagem. Quero-vos dizer que, embora o programa hoje tenha tido um tom mais, não digo escuro, mas pelo menos menos animado, quero-vos dizer que antes de começar a emissão, nós soltámos aqui umas gargalhadas dos diabos, por uma parvoíce que aconteceu aqui, e estamos bem, estamos contentes. Sim. E o que queremos é que todos os que nos ouçam e todos os que acompanham quem nos ouça e quem nos vê, que estejam bem e com saúde, que no fim de contas é o que mais falta faz hoje em dia, mas também trabalho, porque nós necessitamos de trabalho, porque é assim mesmo, porque não vivemos dos rendimentos. E nada, mas pronto, que não se preocupem que no próximo programa a gente vem mais animados. Esperemos que sim. Trabalho e saúde. Ora, aí está. Obrigado aos que estão aí, que nos veem pelo YouTube, no nosso podcast, que nos ouvem em Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Só uma pequena observação, eu acho que já fiz essa observação no outro episódio, mas os episódios no Google Podcast saem normalmente um dia depois de serem publicados no Spotify. Um pequeno atraso. Eu às vezes faço promoção nos stories e digo que já está disponível no Google Podcast, mas se alguém nos ouve no Google Podcast é para que saibam que ouvem-se, só estão disponíveis esses episódios um dia mais tarde, ou seja, a plataforma de podcast da Google vai um pouco mais, ou seja, a distribuição por parte da Anchor, que é a plataforma que nós usamos para a distribuição, chega ou é publicada no Google um dia e meio mais tarde. Então às vezes eu faço publicidade ou promoção no Instagram de que já está disponível e não é de todo certo, e por isso só para que estejam com atenção se alguém nos ouve exclusivamente através do Google Podcast. E eu quero pedir desculpa da minha parte a ti, Hugo, e aos nossos ouvintes, porque há 2 semanas para aí houve 2 programas que eu não participei na promoção, como sempre faço nos meus stories do Instagram, porque a minha community manager está de férias. E como eu sou um bocado inútil e preguiçoso, pois peço imensa desculpa, mas pronto, acho que tenho utilizado, ou nessas semanas utilizei as histórias do Hugo para as minhas próprias histórias. Peço imensa desculpa, mas pronto, temos que respeitar a classe trabalhadora. E a minha community manager, embora seja uma trabalhadora autónoma, trabalha com recibos verdes, está de férias. E disse-me claramente, caro amigo, não me dê a password do seu Instagram, porque eu só trabalho no escritório. Ok, portanto, então quando pronto, agora já está tudo ok, porque já regressou, mas pronto. E não trabalho de forma remota. Não, porque isso é, vês, outra aprovação por parte do Governo, do Ministério do Trabalho, sobre a legislação do teletrabalho, o direito à desconexão.
que era uma coisa que não existia. E agora, por lei, já está o direito à desconexão. Ok. Eu acho que foi por uma razão assim parecida com esta que eu te despedi há coisa de 3 ou 4 episódios atrás. Mas depois readmitiste-me. Mas não entendo o teu comentário. Tens que me voltar a despedir ou estás-me a dar ideias em relação ao meu community manager? Não sei, entendo o argumento como Hugo, eu não entendo nada, porque se a coisa que eu não quero nem quero despedir, nem quero ser despedido. Isso sim. Agora mesmo é um momento apropriado para despedir-nos deste programa. Grande abraço a todos e muito obrigado por estarem aí, como sempre. Até à próxima. Boa semana. Beijinhos. Tchau. Beijinhos, pessoal.